Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. Bom dia, graça e paz. A mensagem de hoje está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 7. Assim diz a palavra de Deus. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Versículo 12. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. Até aqui. Irmãos, nessa manhã, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que Pedro trouxe aqui para os seus irmãos daquela época, que serve para nós nesses dias, né? A palavra de Deus, ela é inspirada e ela é contemporânea, né? Ela foi escrita para nós, para gerações. Daqui um século, daqui 20 séculos, se o Senhor Jesus não voltar, essa mesma palavra vai estar sendo pregada para a glória de nosso Senhor Jesus. E o que esse primeiro capítulo Pedro quis trazer aqui para os seus irmãos? Primeiro, sobre a certeza da vocação e eleição. Esse é o título onde está iniciando aqui acima do versículo 3. Às vezes nós nos debatemos, né, sobre esse dilema, sobre essa dúvida. Será que eu tenho um chamado, uma vocação, alguma eleição para o reino de Deus? Eu quero te dizer nessa manhã que você tem sim, para a glória de Deus. Jesus te chamou. Primeiro ele nos tirou do mundo das trevas, né, para vir para o reino da luz. E você tem a incumbência de levar essa palavra, a incumbência de promover o ID, né? A pregação daquilo que Jesus coloca no seu coração. Todos nós temos um chamado precioso nas mãos de Deus Pai. E Pedro, ele vem aqui nesse capítulo, primeiro trazer algumas qualidades que todos os cristãos precisam buscar, se esforçar, se empenhar. Assim a palavra de Deus diz. As qualidades de um bom cristão. Ele fala sobre a fé, sobre a virtude, né? Sobre o conhecimento, o domínio próprio, da perseverança, da piedade, da fraternidade. E tudo isso se resume ao amor. E ele fala no versículo 8, porque se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O Senhor nos chama para ser produtivos no reino dele. Amém? Talvez você está aí, recebendo essa palavra, talvez sendo confrontado pela palavra para fazer algo. E você foi chamado para ser produtivo no reino de Deus. Amém? E tem algo aqui interessante que todos os seres humanos têm e Pedro ele vem trazer a nossa lembrança aqui. Nós, seres humanos, temos dificuldades, a facilidade de esquecer das coisas. E no versículo 8, Pedro ele vem aqui trazer a atenção dos seus irmãos daquela época. E hoje a palavra de Deus vem nos trazer a atenção, fazendo nos lembrar que nós somos o quê? Filhos chamados para ser produtivos na glória de Deus. Lembre-se do seu chamado. O Senhor Jesus te chama. Você tem uma vocação. O versículo 12 do primeiro capítulo fala assim de novo. Por isso sempre terei o cuidado de lembrá-lo dessas coisas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz em nossas vidas. E você e eu precisamos praticá-las. Amém?
Pedro ele fecha esse capítulo dando ênfase em 2 pontos que nós, como cristãos, precisamos estar com o coração aberto, coração queimando por essas 2 grandes verdades. E a primeira que Pedro ele enfatiza aqui na sua palavra é que Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele menciona Jesus para trazer à memória dos seus irmãos o quão poderoso é. Ele fala que ele estava lá, que ele viu as coisas, ele ouviu a voz de Deus dizendo que Jesus era o Filho amado. Deus falando que Jesus era o Filho amado, e Pedro estava lá. E ele traz essa verdade para os irmãos se lembrar da grandiosa promessa que Jesus um dia irá voltar. Que a minha vida, que a sua vida, que a nossa memória, o nosso coração esteja todos os dias vivo para essa verdade. Que Jesus é o nosso Rei, que Jesus é o nosso Salvador e Ele um dia irá voltar. E o segundo ponto que Pedro traz aqui, que ele enfatiza, é sobre a palavra. Que a palavra, no versículo 21, ele diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, ou seja, impulsionados pelo Espírito Santo. Você será impulsionado pelo Espírito Santo se você deixar ativo essas 2 verdades em sua vida. Que Jesus é o seu Rei, que Jesus é o seu Salvador e que a palavra, que a profecia, que é inspirada pelo Espírito Santo, não foi vontade de homens, não foram homens que escreveram essas palavras, mas sim pessoas impulsionadas pelo Espírito Santo. Tudo, irmãos, para trazer a nossa memória, para lembrar no dia de hoje, nessa manhã, que você tem um chamado, que você foi chamado para o reino de Deus para ser produtivo e que você precisa ter essas qualidades. Seja forte, seja corajoso e tenha, em nome de Jesus, uma manhã abençoada.